Ela perguntou se a sua esposa tinha algum tipo de participação num escritório. Não fez ofensas à sua esposa. E mais que isso, o senhor não se afasta porque talvez tema perder os privilégios do foro privilegiado. O senhor teme que podem pedir ou decretar a sua prisão por organização criminosa e associação criminosa, que prevê pena de reclusão. O senhor corrompeu a justiça brasileira a pretexto de combater a corrupção. Que tem feito essas mesmas declarações, tá? Como foi anunciado, eu imaginaria que teria um escândalo crescente. E o que existe é um escândalo fake já afundado, ou afundando. Tá? Se tem mais coisas, como eu disse, revelem, abram. Se não tem adulteração de mensagens minhas, tenho certeza que eu estou absolutamente tranquilo. Meu depoimento aqui é igual ao depoimento do Senado porque é verdadeiro. Então, não precisa alterar versões, como faz lá o site, ou adulterar mensagens. Ela é igual porque reflete a verdade, deputado. Repudia aqui a referência que eu... Pode ficar com o meu foro privilegiado, se for o caso. Né? Eu não estou sendo investigado, nem compus uma organização criminosa na investigação aí da... Eu solicitaria afastamento se demonstrasse que eu tivesse praticado alguma irregularidade. E o que eu vi até agora não existe nada, existe assim um ataque político partidário, com todo respeito. Né? Questão aqui, mais uma vez, a minha esposa não tem nada a ver com essa história, tá? Claro que isso pode avançar muito sem o projeto anticrime, mas com ele nós avançaríamos mais. Agradeço as considerações de Vossa Excelência. Deputado Carlos Jordi, está presente? Senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua competência, sua dedicação a esse sacerdócio que Vossa Excelência vive há alguns anos, mas, sobretudo, cumprimentá-lo pela sua paciência, porque tem que ter um saco de elefante para aturar tantos impropérios, tanta baboseira de pessoas de conduta duvidosa e muitos que são investigados, inclusive, na Lava Jato. Pessoas que, eu posso te dizer, tem muita gente aqui que está se borrando de que a Lava Jato chegue até eles. Muito provavelmente estejam fazendo esse teatro com Vossa Excelência porque tem medo que cheguem até eles muito em breve. Bom, ainda que o conteúdo dessas mensagens que estão falando, que elas fossem verdadeiras, porque ainda não se sabe se elas são realmente verdadeiras, até porque foi provado agora nesse final de semana uma grande festival de trapalhadas por parte do Intercept com essas edições. Ainda que elas fossem verdadeiras, eu acho que essas pessoas que falam muito aqui sobre processo penal, sobre Código Penal, eles têm que se recordar de um princípio básico do direito processual penal, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Uma prova obtida de forma ilícita, ainda que seja ilícita, ela é contaminada pela prova inicial. De modo que as mensagens que hoje estão sendo colocadas na mídia e pelo Intercept, nas redes sociais, elas foram obtidas de forma criminosa, foram hackeadas. Hackeamento é crime. Estamos diante de algo que pode ser muito maior do que nós estamos imaginando, que é crime de espionagem. Algo que atenta contra a soberania nacional e contra a segurança nacional. E eu digo aqui que o Intercept, na verdade, não tem nada de jornalismo. Nada. O que o Glenn faz com o nosso país é uma demonstração de desrespeito, um jornalista mequetrefe, e que foi demonstrado isso esse final de semana. Um festival de trapalhadas divulgou ali uma mensagem com o Ângelo Goulart Vilela, mas o Ângelo naquela época ele já tinha sido afastado, já tinha sido preso, depois botaram outro Ângelo Augusto Costa, e depois ao final colocaram finalmente apenas Ângelo. Senhor ministro, tem centenas de pessoas que foram investigadas, muitas que estão aqui, inclusive tem o Montanha,
solução, a amante, o pescador, e hoje estão todos de mão dadas naquele velho ditado: ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, senhor ministro. Deputado Rui Falcão. Nem comecei ainda, já está descontando. Repõe o meu tempo. Repõe o tempo do deputado, por favor. Doutor Moro, todos estão vendo que as perguntas valem mais que as respostas, porque as respostas não existem. Afinal, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. É isso que nós estamos vendo no seu depoimento. Frases feitas, chavões, mais de 20 vezes a palavra adulteração, hackeamento. É uma reedição do seu depoimento no Senado, com a diferença que aqui nós não podemos redarguir, não podemos contraditar. Mas houve um momento que a sua alegação de memória fraca só não prevaleceu quando se referiu ao advogado do presidente Lula. Nesse momento, revelando sua animosidade em relação ao advogado de defesa, o senhor se lembrou de duas expressões, que ele era agressivo e beligerante. Se isso não é uma prova de parcialidade, é um indício forte. O senhor tem citado também juristas renomados a calçarem a sua atuação. Mas eu cito um jurista aqui, que eu acho que o senhor respeita também, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente disse que as suas atividades não podem ser consideradas normais, ou triviais, como o senhor diz. Entre aspas, normalizaram-se os absurdos. Essas conversas não são normais, ministro Gilmar Mendes. E mais, o presidente do Senado Federal, aqui vou me reportar à imprensa, não é um Intercept, disse recentemente que se o senhor fosse deputado, pelo que já fez, ou seria cassado ou seria preso. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade respeitável, por unanimidade do seu Conselho Federal, pediu o seu afastamento pela sua suspeição, pela sua parcialidade, pelo seu comportamento venal. E mais que isso, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Castro, igualmente pede o seu afastamento. E o senhor diz que considera trivial entregar um celular para a Polícia Federal. É a raposa tomando conta do galinheiro. E o senhor não respondeu a pergunta da presidenta Gleisi. Ela perguntou se a sua esposa tinha algum tipo de participação no escritório. Não fez ofensas à sua esposa. E mais que isso, o senhor não se afasta porque talvez tema perder os privilégios do foro privilegiado. O senhor teme que podem pedir ou decretar a sua prisão por organização criminosa e associação criminosa, que prevê pena de reclusão. O senhor corrompeu a justiça brasileira a pretexto de combater a corrupção. O senhor sujou a lava. Deputado Edilvan Alencar. Ministro, eu agradeço a sua presença nessa comissão, mas eu acho que desde o início tem uma confusão proposital nesse processo. Um objetivo de confundir a opinião pública. Combate à corrupção e lava-jato, nós apoiamos. Eu dou tanto apoio que tem até um PL para usar esse dinheiro na educação infantil. Apoio total ao combate à corrupção. O que nós estamos questionando é a lisura do processo legal. É saber se o juiz orientou a acusação. Porque se isso aconteceu, está tudo errado. Em nenhum país do mundo isso pode acontecer, ministro. É isso que nós queremos saber. A população precisa entender disso. Quando o senhor foi indicado para ser ministro, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu tinha uma certa admiração e tal, mas eu fiquei decepcionado porque o senhor influiu nessa eleição. Não tem como não dizer isso. E assim, eu fico pensando, deve ser muito constrangedor a sua posição, não deve ser fácil, não é? Porque assim, como é que o senhor vai agora defender o projeto anticrime? Sua posição é muito difícil. O senhor escuta, o senhor vê. Agora o senhor não nega e não lembra. Eu faço uma pergunta aqui final. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, nós conhecemos. O senhor respeita a OAB? O senhor ouviu e viu que a OAB aprovou por unanimidade um pedido de exoneração?
O que o senhor diz os advogados desse país? O OAB é um órgão isento? Então, assim, eu acho que a situação é grave, é importante o Brasil entender o que está acontecendo. Nós não estamos, de forma alguma, defendendo o fim da Lava Jato, o não combate à corrupção. Não é isto. Muita gente fica enganada na opinião pública, querendo saber se o juiz está combinando com a acusação. Se isso for, isso é muito grave. É igual no jogo do Brasil e Argentina. Se o senhor combinar com o rapaz do áudio que vai mudar o vale, se o Messi fizer um gol, então bota 30 centímetros que ele está impedido. Não pode haver essa combinação. A gente tem que entender de forma muito clara. Eu agradeço a sua presença e suas explicações. Boa noite. Deputado Ivan Valente. Senhora Presidente. Senhora Presidente, ministro Sérgio Moro, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse atentar para o que eu vou colocar. Primeiro, eu queria colocar o seguinte: o senhor não deve usar a Lava Jato como um escudo. Nós estamos discutindo aqui Estado Democrático de Direito, é ação judicial. Segundo lugar, se houve hackeamento, esse é um caso para a polícia. A polícia vai resolver a investigação criminal. O problema do Intercept e das denúncias que estão sendo feitas é político, e o senhor é um político aqui hoje. Então, eu queria logo de cara lhe perguntar o seguinte: a questionamento ao senhor principal é que o senhor se tornou, ao longo do tempo, um juiz parcial. Eu fui da CPI da Petrobras. Eu tive várias vezes em Curitiba, inclusive o delegado Valdir também, aqui, estava lá. Só que o senhor, em algum momento, por exemplo, o senhor não vai dizer que não foi parcial ao dizer que o ministro Onyx Lorenzoni, né, cometeu crime de caixa 2, confesso, e o senhor falou que ele pediu desculpas. Então qualquer um que foi condenado pela Lava Jato pode pedir desculpas, o senhor devia soltar. Segunda coisa, o senhor pediu desculpas também ao ministro Zavascki por ter liberado uma fita conscientemente. O senhor liberou conscientemente, o senhor fez uma atitude política partidária. E agora, nas fitas, aparece que o senhor fala: valeu a pena, apesar do desgaste. O senhor é um juiz parcial. E esse é o ponto central aqui do nosso debate. Por isso eu quero perguntar a Vossa Excelência, em primeiro lugar, o seguinte: o senhor, como juiz, sugeriu aos promotores da Lava Jato que ouvisse alguma outra testemunha ou produzisse alguma outra prova na qual tivesse interesse, além daquelas divulgadas pela Intercept? Tem outras testemunhas que o senhor indicou? Segundo, esta é uma pergunta importantíssima. Além das mensagens que já foram divulgadas, o senhor também encaminhou alguma mensagem de áudio orientando os procuradores da Lava Jato? Essa pergunta precisa ser respondida. Se o senhor disser que não se lembra, a sua memória realmente parece muito fraca e conveniente. Me desculpe, ministro, mas certamente o senhor pode se lembrar, não da mensagem, mas se o senhor usou o áudio. E se o senhor fez outras propostas de testemunha, certamente o senhor lembrará. E eu quero aqui mostrar também que Vossa Excelência acabou se enterrando no governo Bolsonaro, porque eu estou com 2 requerimentos de informações aqui. O primeiro o senhor não respondeu, porque o senhor achou que era privacidade. O segundo os lobistas das armas estiveram no seu gabinete, no Ministério da Justiça, e eu estou com a tabela toda aqui, principalmente da CSA, da Taurus, da Glock, da CSA e de outras companhias de armas. Eu pergunto ao senhor, o senhor endossou o decreto de armas? O senhor está favorável realmente a esse bang-bang promovido pelo presidente da República? O senhor é um juiz, e o senhor sabe o papel das armas na violência. O senhor endossou isso aqui porque o senhor recebeu todos os lobistas. Está aqui, já foi passado, eu posso lhe entregar aqui. Ministro Sérgio Moro.
Agradeço as palavras que o deputado Carlos Jordi. De fato, né, eu passei realmente a sexta-feira inteira passada recebendo informações, olha, vai sair alguma coisa bombástica, daquele site. O que saiu, primeiro, não tem nenhuma mensagem da qual eu teria participado. Não sei se aquelas mensagens são verdadeiras ou não. O que se viu, de fato, foi uma confusão, né? De um procurador que tinha sido preso, colocado como procurador da Lava Jato, depois de outro procurador, depois de outro nome, e depois de uma outra procuradora. E assim, se aquilo é verdade ou não, ainda que seja verdade, é fofoca de gente que nem trabalhava na Lava Jato. Então, uma coisa assim... Por isso que eu acho, a minha impressão, é que, de fato, como foi dito aqui, é uma questão política. É uma questão política partidária. É informação, realmente, ou se apenas quer construir uma narrativa político-partidária e se apresentam essas mensagens de forma desconexa, com sinais de adulteração, sem apresentar o material completo e sem que aquilo realmente tenha, daquilo que foi mostrado, se é que é autêntico, algum conteúdo ilícito. E se faz um carnaval em cima disso, né? Com todo o sensacionalismo. E algumas pessoas, lamentavelmente, embarcaram. Né? Foi mencionado aqui alguns veículos de imprensa, algumas autoridades, mas assim, com o sensacionalismo que foi divulgado, e claro, mensagens secretas, isso gera toda aquela curiosidade das pessoas. Mas quando se reflete melhor sobre o que está sendo divulgado, é um balão vazio. Né? Aquele autor, o Matthew Stephenson, para mim é o que mais retrata o que aconteceu nos primeiros dias. Ele escreveu um artigo, e ele é um incansável defensor da anticorrupção, inclusive da Lava Jato. Ele escreveu um artigo criticando acidamente tanto a mim como o procurador. Dias depois, ele publica o incrível escândalo que encolheu. Algumas reflexões adicionais sobre a Lava Jato. E ele examina ali a fundo e, nada. O juiz americano, mencionei aqui Peter Message, mesmo sistema deles, declarou, não viu nada. E vários outros juristas aqui poderiam ser citados, que têm feito essas mesmas declarações. Né? Como foi anunciado, eu imaginaria que teria um escândalo crescente. E o que existe é um escândalo fake já afundado, ou afundando. Né? Se tem mais coisas, como eu disse, revelem, abram. Se não tem adulteração de mensagens minhas, tenho certeza que eu estou absolutamente tranquilo. Meu depoimento aqui é igual ao depoimento do Senado, porque é verdadeiro. Então, eu não preciso alterar versões, como faz lá o site, ou adulterar mensagens. Ela é igual porque reflete a verdade, deputado. Repudia aqui a referência que eu... Pode ficar com o meu foro privilegiado, se for o caso. Né? Eu não estou sendo investigado, nem compus uma organização criminosa na investigação aí da... Eu solicitaria afastamento se demonstrasse que eu tivesse praticado alguma irregularidade. E o que eu vi até agora não existe nada, existe assim um ataque político partidário, com todo respeito. Né? A questão aqui, mais uma vez, a minha esposa não tem nada a ver com essa história. Tá? A minha esposa, em um determinado período, foi sócia do escritório. Tá? E ela trabalhava, nos casos dela, recebia os honorários dela, valores modestos. Isso não tem nada de ilícito, trabalhar no escritório. Eu acho que essas afirmações são muito levianas e baixas, com todo respeito. Muito baixas. A questão colocada pelo deputado. Deputado, eu jamais orientei lá ao Ministério Público a qualquer coisa. Nem essas mensagens constantes ali revelam qualquer espécie de conluio ou parcialidade. Antes, os dados objetivos da Operação Lava Jato, aqui retratados não com base em mensagens hackeadas, criminosas, refletem a imparcialidade. Várias absolvições, vários indeferimentos, vários pedidos indeferidos, até uma referência a uma mensagem lá,
que não sei se é autêntica ou não, mas a referência é: vou requerer a prisão de não sei quem. Bem, a prova tem que ser muito forte. Né? E não houve o deferimento dessa prisão, objetivamente falando. Então, cadê o conluio? Cadê o acerto? Quanto à questão da OAB, respeito muito a OAB, mas o fato é que ela embarcou nesse sensacionalismo barato dos primeiros dias, e eu duvido que a OAB teria hoje a mesma posição que teve nos primeiros dias. As questões colocadas pelo deputado Ivan Valente, de fato, para mim é uma questão político-partidária, simplesmente aqui, porque juridicamente e eticamente não existe nada. Não é? Questão de outras mensagens. Bem, eu imagino que se tivesse outras mensagens, o site já teria revelado. Aparentemente, não tem. Eu não tenho essas mensagens que foram gravadas. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Pode ser que saia alguma coisa, não sei. Agora, o que eu posso lhe dizer, se saírem as minhas mensagens sem qualquer espécie de autoduração, só vão demonstrar compromisso com a lei, imparcialidade e correção ética. Deputado Herculano Passos. Por isso que, só para finalizar, né, essas, vamos dizer assim, parece uma ameaça, né? Eu vou revelar semana que vem um grande escândalo. Não me assustam, porque eu tenho absolutamente segurança daquilo que eu fiz como juiz na época da Lava Jato. Absoluta tranquilidade. Senhor ministro, eu quero aqui parabenizá-lo